Deus. Deus seja glorificado e louvado e exaltado. Amém. Caros irmãos, eu quero aqui hoje me reunir com os irmãos, não é? É uma reunião espiritual, porque, na verdade, eu não estou junto com vocês, mas uma coisa eu tenho certeza, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu estava em comunhão, eu ando um pouco enfermo, irmãos, ainda, mas isso aí tudo passa, não é? Tudo passa. Quando não é uma coisa é outra, mas louvado seja Deus, estamos aqui. Quero desejar que os irmãos tenham um dia excelente, de paz, uma tarde, uma noite, uma manhã, não sei quando vocês vão ver esses vídeos, irmãos. Isso é para todas as denominações que sentirem de ouvir, ok? Então, nós vamos se reunir na comunhão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou, irmãos, cantar um hino de um hinário 4, muitos conhecem o hinário 4. E é um hino que eu fiquei com desejo de cantar, irmãos. É o hino 35 do hinário 4. Para quem conhece, para quem não conhece, escute, porque na verdade é mais uma lembrança e um louvor ao nosso Deus, primeiramente, que é digno de toda a honra e glória. Depois eu farei uma pequena oração e, em sequência, vou ler a palavra, depois agradeço. Ok? Já na comunhão, então, irmãos, vamos cantar em nome do Senhor Jesus Cristo o hino 4. Deixando claro que eu não estou cantando nada por exibicionismo, apenas porque quero fazer esse movimento, porque nós muitas das vezes somos tão mal interpretados, irmãos, e o nosso desejo é realmente servir ao Senhor Jesus Cristo e não determinar regras, a não ser aquelas que estão, as doutrinas que estão específicas dentro das Sagradas Escrituras, da Bíblia, que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Vamos louvar a Deus, então, com o hino 35, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito seja o Deus vivente, que nos gerou de novo em Cristo e pela graça excelente nos deu herança lá nos céus, habitação de Deus. Nossa fé é mais preciosa do que o ouro perecível. O fim é a salvação gloriosa, incorruptível galardão, eterna redenção. Palavra da verdade, que para sempre permanece, nos leva ao Pai da eternidade. Também seremos eternais, com corpos celestiais. Perece o homem como a erva, e sua glória que termina, mas Deus aos seus fiéis reserva a glória que não findará, seu povo reinará.
Senhor. Então agora, meus caros irmãos, mediante esta graça maravilhosa que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Isto é a graça. Foi aquele dia que Deus enviou o seu unigênito Filho e nos amou de uma maneira tão gloriosa que preparou para nós, irmãos, uma dádiva que nenhum de nós merecíamos, que era a vinda do seu amado Filho Jesus, o Cristo de Nazaré, aquele que veio para dar a vida em resgate de muitas almas, como é conhecido também em Israel como Yeshua HaMashiach. Será conhecido entre todos os povos, nações e línguas. Já está sendo, já é, já foi, já cumpriu, está cumprindo. Está cumprindo porque muitos ainda pensam que conhecem o Evangelho, mas não conhecem. Mas, todavia, irmãos, nós estamos cada dia aprendendo um pouquinho, porque somos eternos aprendizes. Graças a Deus, temos um professor também que é eterno. E temos um grande amigo, fiel e verdadeiro. Fiel companheiro na hora do combate. Então você deve ter algum pedido de oração, alguma necessidade. E nós aqui iremos apresentar a necessidade de todos, com poucas palavras. Em sequência, vamos iniciar a leitura da palavra de Deus. Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou ajoelhar aqui para orar a Deus. Poderia ficar sentado, porque Deus sabe também como é que eu me encontro, minha saúde. Todavia, eu vou sentir aqui Ele me ajoelhar. Mas eu sinto de uma maneira ou outra, às vezes Deus é que guia pelo Espírito de Deus nessa parte. É uma direção que Deus dá, não é, irmãos? Eu estou aqui dentro de casa, então Deus iria me ouvir da mesma forma. Vamos lá, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome, Pai eterno. Senhor nosso Deus e Pai, em Jesus Cristo, teu Filho, que tu, Pai Santo, por grande bondade e misericórdia enviaste na terra. Te damos graças mais uma vez, ó Senhor, por este dia de vida, pela força que tem dado a cada um de nós. Te damos graças, Senhor, pela saúde. Nós falamos saúde, embora passamos por enfermidades, mas o importante é sabermos que ainda estamos de pé. Muitos não têm mais condições, estão acamados, outros com outras enfermidades, outros velhinhos, outras crianças também, nações em guerra, irmãos e irmãs que têm pedido as nossas orações. Ó eterno Pai, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós vamos te fazer um pedido em nome de Jesus. Liberta, pelo amor do teu nome, o teu povo, Pai. Ó eterno, tu tens poder no céu e na terra, e tudo está debaixo das suas mãos potentes. Nós não vamos aqui prolongar, mas em nome de Jesus nós te pedimos, o Cristo de Nazaré, levanta tuas mãos em nosso favor, e principalmente nós queremos agradecer a ti por todas as bênçãos alcançadas, porque só de estar vivos e respirar esse ar que respiramos já é uma grande bênção das tuas mãos. Abençoa também, ó Pai, todos os desse canal, e aqueles que se inscreveram e até aqueles que se desinscreveram também. Abençoa a todos, cada um é livre para ir ou para cultuar onde quiser, ou para assistir o que quiser. O importante é que se veja a tua palavra e que se alimente por ela. Às vezes nós aqui temos que entrar em alguns assuntos que eu sei que muitos não gostam, porém, aquilo que tu prepara não é para nós querer mal de ninguém, mas é para o bem de todos aqueles que querem se salvar. Porque nós não temos nada, mas o Senhor Jesus, tu tens, o Senhor Jesus Cristo tem, e nós cremos que Jesus, o Cristo, Ele tem poder de preparar aquilo que precisamos. Entregamos tudo nas tuas mãos, todos os teus filhos e filhas com diversas necessidades, diversos problemas de saúde. Sabemos que tem um irmão que teve um problema no coração. Bendito Senhor, abençoa ele, guarda na sua cirurgia. Tem outros também que estão enfermos,
Tem pessoas dos Estados Unidos que nos pediram oração, tem irmãos também do Japão que pediram as nossas orações, da Noruega, da Itália. Senhor, apresentamos todos estes nas tuas mãos. Te rogamos, Senhor, por caridade, em nome do Senhor Jesus, aqueles do Brasil também que nos pediram oração e aqui de Portugal também. Abençoa todos nós, guarda-nós e fala conosco, Pai eterno, na leitura, nas explicativas das tuas palavras santa que está nas sagradas escrituras, a verdadeira palavra de Deus, aquela que está escrito, aleluia, não só aqui na terra, mas também está escrito lá no reino do céu. Bendito é o teu nome. Te damos graças, Senhor, por tudo que tem feito por nós e te pedimos em nome de Jesus, o Cristo, que vive em eterno na nossa vida. Amém e amém. Glória a Deus. Deus seja sempre glorificado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu falar Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Deus seja exaltado, tudo ainda é pouco, não é, irmãos? Pensa bem para vocês verem. Só um instantinho. Um probleminha aqui agora na cadeira, irmãos. Mas não tem problema. Irmãos, vamos lá. Irmãos, já cantamos um hino, apresentei vocês aqui, vocês viram, nós não somos professores, não somos nenhum grande pregador, nós somos apenas um pequenininho servo que está aqui, que na humildade vai ler a sua santa e bendita palavra, que se encontra aqui no livro de Aos Romanos, no capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 18. Glória ao Senhor. Lemos com a ajuda de Deus. Irmãos, prestamos atenção na leitura. Eu poderia começar, eu falei que ia ler o versículo 18, mas vou fazer um pouquinho diferente, irmãos. Vamos começar a partir do versículo 8 e depois continuamos até onde for necessário. Certo, irmãos? Lemos com a ajuda de Deus. O Espírito de Deus nos guie na leitura, para nos iluminar também. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de Jesus, do Filho, ou melhor, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, ao fim de que sejais confortados. E isto é para mim, isto é para que o ajuntamento convosco e eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a vergonha, ou melhor, que detêm a verdade em injustiça, porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se manifestou, Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende que estão criadas para que elas fiquem inexcusáveis,
porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvanecem, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornam-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, e para mudarem a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário, a natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo de si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles se importaram de ter conhecimento de Deus, ou melhor, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consentem aos que fazem. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, aqui nós vemos que Paulo, primeiramente, se nós formos observar aqui na leitura, nós vamos ver no primeiro versículo que nós observamos, Paulo, ele quis mostrar, irmãos, ao saudar a igreja, ele agradeceu a Deus, primeiramente ele deu graças a Deus, porque já havia se manifestado ao mundo o conhecimento de muitas coisas, que aquela igreja, irmãos, estava produzindo frutos, não é? Ele disse aqui, porque primeiramente dou graças ao Deus por Jesus Cristo acerca de vós. Então, porque ele estava vendo que ali estava sim havendo uma certa prosperidade espiritual, embora, irmãos, ele não teria ainda tido a oportunidade de estar ali. Podemos observar que ele ainda não tinha a oportunidade, não estava tendo a oportunidade, não é? Ele disse que estava se sentindo impedido, mas ele estava feliz por saber que sempre, pode ver que está escrito aqui, irmão, que ele intercedia pelo povo, sempre ele orava. É assim que é um trabalho verdadeiro, irmãos. Muitas das vezes uma pessoa é muito cheia de compromisso e também ele visita muito, principalmente naquela época, principalmente Paulo, que foi umas pessoas, se ele não foi, não estamos exaltando a Paulo, porque nós temos Jesus Cristo, que é muito maior que todos os nomes na terra. Mas naquele tempo, irmãos, Paulo foi um dos que mais escreveu epístolas, nós podemos ver. Embora algumas epístolas, nós pensamos que foi ele, e até muitos estudiosos e procuram reconhecer, por exemplo, o livro de Hebreus. Nós não sabemos quem foi o escritor do livro de Hebreus. Muitos pensam que foi Paulo. Nós também tiramos uma conclusão devido à forma de colocação das palavras, os textos, porém não podemos afirmar 100% porque não sabemos, né, quem foi. Alguns afirmam, outros eu prefiro ficar em paz, seja lá quem foi. O importante é o que está escrito lá
é bom para nossas almas, não é, irmão? Foi um servo de Deus guiado pelo Espírito Santo, porque está escrito na palavra, irmãos de Deus, que todo aquele, veja bem, irmão, todo aquele que tem, né, o Senhor na sua vida, todo aquele que busca o Senhor, bendito seja o nome do Senhor, né, na sua vida, ele vai, com certeza, irmãos, né, buscar a revelação de Deus, principalmente aquele que, naquela época, e os homens eram inspirados, esses homens que escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever. E Paulo aqui, na inspiração de Deus também, escreveu essa carta para os romanos, povo que estava em Roma, não é? Por isso que fala aos romanos, não é? Para a igreja que estava em Roma. Não está falando desta igreja romana que há hoje, na atualidade, mas está falando daquele povo, da igreja primitiva, da igreja que era primitiva, certo, irmãos? Esta igreja primitiva, ela estava mostrando seu caráter, sua moral. Então Paulo desejou muito estar ali, estava planejando para estar junto com eles, para manifestar também alguma coisa espiritual, algum dom, enfim. Queria também ver de perto. E Paulo se achou também, irmãos, que ele, veja bem a humildade. Por isso que nós temos que ter cuidado, para não querermos nosso eu aparecer. A humildade que estava em Paulo, irmãos, ele disse aqui no versículo 14, eu vou descer aqui porque a gravação, sabe como é, irmão? Se você demora muito, as pessoas às vezes não vêm, principalmente um pregador como eu, não é? Que sou muito pequenininho, mas eu tenho certeza que isso que eu estou falando não sai fora do texto, nem nada, é dentro da palavra de Deus. Entende, irmãos? Porém, ele se sentia devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Quando ele fala ignorante aqui, irmão, no sentido de pessoas que não têm conhecimento, que não é no sentido de agressividade, entenda isso. Às vezes a gente é ignorante num assunto. Tem pessoas que usam isso hoje como uma palavra de ataque, não é? Mas aqui nós percebemos que não é isso. É porque os valores dos homens mudaram muito hoje, irmãos. Na atualidade, vemos realmente que as coisas não estão como deveriam, ou melhor, como Deus gostaria que fosse. Porém, há a vontade permissiva de Deus. E se Ele está permitindo, é porque tem que cumprir também a sua santa e bendita palavra que está escrito nesse sagrado livro. Então Paulo aqui se humilhou, não é? E disse que estava sempre pronto para fazer aquilo que Deus mandasse, quanto aquilo que Deus tinha dado a ele. Ele quis dizer que poderia também anunciar as boas novas para aqueles que estavam em Roma, não é? O Evangelho, não só, irmão, para o povo que ainda não conhecia. Naquela época, irmãos, existia ali em Roma muitos deuses pagãos. Homens adoravam imagens de homens, como diz aqui, a depravação, tinha muita idolatria, né? E Paulo não deixou de condenar isto. E hoje também nós vemos isto, a mesma coisa, porém houve apenas uma maquiagem em cima desta manifestação, mas o Espírito é o mesmo. E ele será punido só no dia do Senhor, que o Senhor vem buscar a igreja. Por isso temos que ter cuidado, irmãos. Porque Paulo disse aqui que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo também. Por quê? Ele quis dizer para aquele povo que ele não tinha vergonha de levar o Evangelho de Cristo aonde fosse necessário.
Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para todo aquele que crer, todo. Ele não fez exceção de pessoas. Ele deixou claro que o Evangelho era para todos, tanto para o judeu como para o grego, também para aquele que era bárbaro, aquele que era livre, não é, irmãos? Porque ele quis demonstrar que o Evangelho descobre a justiça de Deus, mostra para o homem o que é a justiça de Deus, o que é o amor de Cristo Jesus, mas não é só o amor, porque é algo muito grave, irmãos. Às vezes nós só pregamos o amor. E nós temos que entender que este amor, ele não tem obrigação também nenhuma para conosco, para com ninguém, se a pessoa se deixar levar por outras coisas. Isso aconteceu também em Roma. Por isso que ele disse, a justiça de Deus é de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, viver pela fé em Cristo Jesus não quer dizer também que aquele que tem muitos recursos materiais não viva pela fé. Que não se vê e se fala por fé. Quando falamos da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando falamos da vinda e do final de todas as coisas, nós falamos por fé. Não que sejamos justos no sentido de querer nos aparecer, mas pela justiça de Deus que nos justifica. Aí é outra coisa. Olhando pela ótica, como Paulo olhou. Porque Paulo sabia que não existia homem aqui na terra que tinha a justiça tamanha para poder dizer, eu sou justo. Não. Você nunca vai encontrar nenhum homem. O apóstolo Paulo falou que eles eram, mas ele não falou que ele era, porque embora ele fosse, foi justo. Porque a pessoa que serve a Deus nunca vai bater no peito, dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo. Ele vai viver por fé. E o Senhor o justificando, ele fica justo. Pela justiça divina de Cristo Jesus, que na cruz tomou posse de todas as nossas enfermidades e pecados e malícias, levou consigo, dando ao homem, levou consigo, pagou, né? Porque nesses dias que ele ficou ali no sepulcro, não pense você que ele ficou ali. Ele venceu a morte, e diz que ele venceu o inferno, diz não, ele venceu. E pagou os nossos pecados, pelo sangue que ele mesmo verteu no Calvário. E não se deixou ficar preso pela morte, mas até a morte ele venceu, ressuscitando num corpo incorruptível, magnífico de glória, deixando também uma esperança para que aquele que procura a ele, mesmo que esteja no pecado, mas que busca a sua misericórdia, porque o que busca a Deus, ele não torna a repetir ou ficar debaixo do pecado. Por isso que João disse em uma das suas epístolas, o Filho de Deus não peca. Ora, analise. João também disse que se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Vamos fazer uma análise em todo o texto, você vai encontrar ali. E quando ele fala não peca, quer dizer não permanece debaixo do pecado. É fácil de compreender, porque a pessoa está sujeita ao pecado. Somos seres humanos e sempre pecamos, é verdade. Porque mentira é pecado, falar mal é pecado, hipocrisia é pecado. E, irmãos, acepção de pessoas também é pecado. Adultério, fornicação, está tudo no mesmo pacote, irmão. Não dá para tirar do pacote. O único pecado que não fala ali, em Apocalipse, vocês podem perceber que é a blasfêmia com o Espírito Santo. Por quê que não fala? Porque essa nem tem como falar, porque não tem perdão. A pessoa que perde a luz do Espírito de Deus, não é porque ele saiu de uma denominação ou foi para outra, não é nada disso, irmão.
é porque ele nega Jesus Cristo como seu único Salvador e já é conhecedor da palavra de Deus. Quando João falava a respeito do pecado, que não era para orar, ele estava em Éfeso. E lá houve uma divisão muito grande, porque se pregavam um tipo de agnosticismo no meio do povo que servia o Senhor, dizendo que o Espírito de Deus não havia gerado Jesus Cristo. Então eles saíram do meio do povo. E João até tem uma parte que ele diz: estavam conosco, eram de nós. Estavam conosco, eram de nós. Saíram de nós porque não eram de nós. Quer dizer, eles foram. Então, para esse eu digo que não ore, porque se saíram e creram que Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito, eles chamavam o Espírito então de mentiroso, o Espírito de Deus. Então eles pecaram contra o Espírito Santo. É isso, irmão. Agora você tem direito de julgar esta pregação, não é pecado, é um julgamento de análise, você pode fazer. Certo, irmão? Então, não pode julgar o irmão, condenando. É diferente. Julgar é só o justo juiz que pode, que é o Senhor. E também tem os juristas aqui da terra para julgar as coisas terrenas. E a igreja, os ministros da igreja julgam sim, no sentido de analisar, não tomando, vamos dizer assim, não tomando aquilo como algo particular, com autoridade, como se fosse embora seja um ministro de Deus, porém ele está submisso à vontade de Deus, então ele não pode, ele tem que julgar imparcialmente, sem se envolver com nenhuma das partes, às vezes alguma coisa que tem que tratar, com amor e misericórdia, porém com justiça. Aí ele não está condenando, mas está pondo a palavra diante da pessoa, e a pessoa que veja como ela se encontra, e ele então pode até dar um veredito, porém, um veredito que não seja uma sentença para destruir, mas sim uma sentença de misericórdia, dando sempre à pessoa uma oportunidade para que ela venha ao arrependimento, certo? Porque o arrependimento é possível. E se o Espírito Santo compungir um coração, porque Deus, irmãos, ele é cheio de misericórdia e benigno. Você pode ver em quantos lugares que temos exemplos disso, que o Senhor ia destruir a cidade, o povo se humilhou, o Senhor não destruiu mais. Então tenhamos cuidado nos nossos julgamentos também. Mas aqui chegou um momento também que Paulo manifestou aqui, irmãos, que não estava contente com aquele povo daquela cidade. Não sei se no meio da comunidade que se reunia ali, existia alguns daqueles. Porque aqui ele falou, porque também do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Quer dizer, ali também ele já tinha noção que havia impiedade. Porque o que é de Deus se pode conhecer e nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, existiam aqueles até mesmo, talvez, no meio do povo, que já tinha sido, já era de Deus. Deus queria tirá-los daquela imundície. Entende, irmãos? Porque as suas coisas, as coisas de Deus, são invisíveis desde a criação. Embora os olhos humanos até do próprio povo não enxergavam em alguns que estavam em Roma, mas havia coisas invisíveis que os olhos de Deus estavam vendo, pessoas que também não concordavam com determinadas coisas, entende, irmãos? E dizia assim na epístola: desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que são criadas para que fiquem inexcusáveis, né? Então, aquilo que é de Deus, né, não poderia ser condenado, embora estivesse ainda fora, não é, do conhecimento do Evangelho, mas era necessário que fosse levar as boas novas, não só para aqueles que estavam já congregados na comunidade, na igreja, não é? Mas também para aqueles que estavam ainda no mundo, mas não conformavam com tudo que estava acontecendo,
porque a imoralidade era muito grande. Era tão grande que os homens mudaram a glória de Deus. Olha só, qual é a glória de Deus que fala aqui, irmão? Fala de um Deus invisível, de um Deus poderoso, de um Deus eterno, de um Deus dominador. Mudaram a glória do Deus incorruptível, quer dizer, não tem corrupção, não tem maldade, não tem pecado, santíssimo, que faz até tremer os céus quando manifesta o seu poder diante até da própria natureza, o que nós estamos vendo e o que vai acontecer com frequência por causa do quê? A terra já geme, com gemidos inexprimíveis, irmãos. Portanto, irmãos, aqueles que estavam mostrando um Deus, irmãos, que naquela cidade, um Deus que não era o verdadeiro Deus, um Deus, irmãos, que já era, adoravam animais, dá a impressão, irmãos, que, pelo que eu leio aqui, aves, quadrúpedes e répteis, dá a impressão que existia um certo panteísmo. Aí você pode dizer o que é panteísmo? Eu creio que é assim que fala. Panteísmo, vamos supor, você vê Deus numa flor e acha que aquela flor, que Deus está naquela flor, ou que Deus está naquele animal, ou que Deus está no sol, ou que Deus está, enfim. E a pessoa começa a adorar aquilo como se fosse um Deus, tirando a glória de Deus, do Deus incorruptível, dando a entender que aquilo que ele está adorando é Deus, sendo que aquilo não é. E muitos adorando até homens, porque nós sabemos que, principalmente em Roma, existiam também imperadores que se achavam deuses, Césares, não é? E muitos deles, irmãos, queriam ser adorados, né? Tinham seus corações cheios de imundícia, irmãos. E desonravam o seu próprio corpo. Não é diferente de hoje. Hoje também. Muitos têm medo de pregar isso, eu sei. Mas preste bem atenção, eu vou falar aqui e eu não tenho medo. Eu sei que possa até alguém sair do meu canal, eu sei que pode até alguém entrar, eu sei que pode até alguém não gostar. Mas vejamos, irmãos. Aqui, o que o Senhor falava? O Senhor falava claramente, irmãos, e deixou escrito. Então nós não podemos ocultar, pregar somente aquilo que Deus é bonzinho, que está tudo perdoado. A gente costuma sempre ir pelo caminho da misericórdia, porque o Senhor Jesus é misericórdia. E Ele dá oportunidade para o pecador. Por isso que Paulo queria ir lá. Mas tinha aqueles que eram irreconciliáveis. É o que nós vemos hoje, principalmente se tornando a repetir, irmãos, né? Os seus corações estavam cheios de imundícia, mudaram até a verdade de Deus, quer dizer, fizeram tudo ao contrário. Hoje também, irmãos, na atualidade existe isso. Mexeram na lei, mexeram no evangelho, mesmo que tenha o evangelho verdadeiro na sua mão, não na Bíblia, torcem. Pecado eles não pregam. Existem isso hoje, até em igrejas evangélicas, que se dizem inclusivas. Porém, irmãos, a igreja tem que ser inclusiva no sentido de receber o pecador, mas fazer que haja nele uma transformação. Agora, uma igreja inclusiva, que traz o pecador, irmãos, mas não trata ele com a doutrina sadia, sólida, com amor também, claro, não é que vai bater, mas com amor, com misericórdia, para que haja uma transformação, isso não é evangelho. O evangelho que não transforma não é evangelho, irmãos. O evangelho também que não aperta também não é evangelho. Não adianta eu ficar pregando só benção, benção, e que Deus vai fazer isso, benção, e não pregar a verdade, eu não estou pregando o evangelho. O evangelho é uma boa nova, mas muitas das vezes ele pega pesado para ver se a pessoa é liberta. Mas existem aqueles que são irreconciliáveis, não tem como pregar para eles. É o que acontecia em Roma, irmãos. Não estou dizendo dentro da denominação, porque
ou dentro da reunião dos nossos irmãos naquela época, porque aqui o Paulo, no começo, ele deu muito graças a Deus, então quer dizer que dentro da igreja dá a impressão que não havia isso, mas fora já existiam homens que não estavam talvez mais naquela reunião, ou homens que estavam, ou que não conheciam, ou não sei. Uma coisa é que eram irreconciliáveis. Nós vamos ler aqui, irmão, nós vamos encontrar que mudaram até a natureza, irmãos. O que é mudar a natureza? Uma coisa de um jeito, era para ser de um jeito e muda para outro, entendeu? E aqui fala da natureza, da própria natureza humana. Está dizendo aqui, ó, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, né? Quer dizer, hoje tem isso. Quer dizer, a pessoa nasce e com uma tendência vamos dizer assim, homossexual. Uma tendência homossexual. Eu não quero aqui atacar ninguém, porque eu não sou homofóbico. Eu não acho nenhum problema de um homossexual ir numa igreja. Mas jamais eu posso concordar com o ato. Veja bem, eu estou falando agora do ato. Não estou falando do homossexual, estou falando do ato da homossexualidade. Eu não posso, porque sendo um cristão, seria fora dos meus princípios espirituais, escriturais, eu concordar com tal coisa. Todavia, a pessoa vem, a gente recebe com amor e aconselha. Porque de repente, um conselho, irmãos, pode mandar aquilo embora, pode transformar a pessoa. Vocês estão entendendo? Nós não podemos contrariar a palavra. Hoje nós vemos denominações que são inclusivas e que não ligam. Ao contrário, ele prega que Jesus é amor e perdoa tudo, e você tiver assim mesmo, você pode casar com um homem, se você quiser. Se você é homem, casar com um homem, não tem problema nenhum. Se você é mulher, pode casar com mulher, não tem problema. Porque Jesus perdoa tudo, tudo é amor. Isso está errado, isso é antibíblico, isso é diabólico, isso é satânico, irmão. A igreja que procede assim não tem Deus, não tem o Espírito de Deus, e para mim não é igreja, isso aí é coisa do inferno. Certo? Goste quem quiser gostar, se quiser me prender, o que tem? Não vou ser o último e nem vou ser o primeiro. Eu não concordo, porque a palavra de Deus não concorda. Porque aqui diz que Deus, porque Deus também os abandonou, eles não quiseram se arrepender, porque tem aqueles que querem. Então vão, às vezes, numa denominação, não é porque... E nós temos que recebê-los com amor. Por que não? São feitos igual nós, apenas tem esse... Eu não sei nem o que é, irmão, Deus é que sabe. Aconteceu isso, mas aqueles que vêm ao nosso encontro, geralmente os que vêm ao encontro daqueles que estão pregando a verdade, como nós estamos pregando, eles vêm porque eles querem realmente também obter uma transformação. Porque senão eles iriam para outro lugar, porque hoje tem. Hoje tem igrejas que têm pastores que são isso. Hoje tem igrejas que têm mulheres que são assim, que dirigem. Problema delas, e eu não estou falando mal de ninguém. Estou apenas dizendo que não concordo com esse ato, e é um direito meu não concordar. Assim como ela concorda, para mim, eu não concordo. Eu vivo numa democracia e tenho liberdade de expressão desde o momento que eu não a ofenda. Se a pessoa vir, eu nunca vou desprezar. Eu não desprezo também, por quê? Se ela veio, mas não vai dizer, não, mas será que eu posso... Eu sou uma mulher, a minha esposa é outra mulher, vamos dizer assim. Será que eu posso, o irmão pode me batizar? Ou o irmão pode me fazer isso, fazer aquilo? Aí é um pouco complicado, porque daí como é que eu vou... A não ser que você mude a sua maneira vã, pecaminosa, porque o ministro de Cristo não vai aceitar isso. A não ser que a pessoa não tenha nenhum... tenha tendência, mas não comete o pecado. Não comete esse ato de unidade com outra pessoa do mesmo sexo. Aí é diferente. Mas se ela comete, não compete a mim, irmãos, tomar nenhum tipo de decisão mediante a presença de Deus, porque primeiro é o Senhor, depois sou eu e depois é a pessoa.
nesse aspecto. Como ministro do Espírito de Deus, do Evangelho de Cristo, como é que eu posso abençoar, como houve um aí que abençoou, né, a união? Eu não posso abençoar uma união assim. Isso não é Deus, é do diabo. Ou você goste ou não goste, você é homofóbico. Não sou homofóbico, eu sou apenas realista. Homofóbico seria se eu não te recebesse, se eu não te aceitasse, se eu não te quisesse o bem, se eu ficasse te xingando, mandando você para o inferno. Mas eu não estou falando nada disso. Eu apenas estou falando que existe uma forma de reconciliação com Deus se você se arrepender e buscar. Agora, se você acha que isso é difícil, você quer ir lá junto com aquelas pessoas que pregam que tudo vale, o problema não é meu, tá? Você quer sair para lá, você vai. Porque na igreja que eu conheço, que é Cristo Jesus, irmãos, não há concordância com isso. Não há, em Jesus Cristo não há, não tem como se dizer que há. Jesus Cristo tem o poder, sim, de transformação, mas ele também quer ver se você quer realmente ser transformado. Agora, se você tem e não consegue se libertar, é melhor você ficar como você está e pode congregar aonde você quiser, mas fique como você está e não tome, como eu posso dizer, e respeite o lugar que você vai também, não é? Porque se você não respeita também, como é que você quer respeitar, ser respeitado, se você também não respeita? Então, nós respeitamos a todos, irmãos. Não fazemos acepção de pessoas, porém fazemos uma coisa que temos que fazer: obedecer à palavra de Deus. E ela conhece o mundo invisível. E nós não. Apenas estamos lendo a palavra, dizendo que somos contrários a esse tipo de manifestação. Certo? Outra coisa, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado, que quase não se vê falar. Eu também não falava. Mas agora, mediante algumas coisas que têm se manifestado no meu corpo, eu fico preocupado e vou aconselhar a cada um de vocês para orarem bastante. Se puderem, é algo muito perigoso que eu vou falar, porque eu não quero assim ser culpado também de ninguém, não é? E se puderem, busquem ao Senhor Deus para fazerem todas as coisas. Inclusive, existe uma abelha que anda por aí, você já sabe o que eu estou falando, que está picando as pessoas, não é? E essa picada aí, irmão, eu não vou dizer que eu não tomei picada, já tomei picada de abelha. Mas agora a última picada, veio uma abelha para me dar uma picada, eu não tomei não. Porque eu confesso que eu estou sentindo coisas agora, uns dias para cá, irmãos, que eu nunca tinha sentido. É estranho. Não estou dizendo que seja por isso ou por aquilo, mas eu tenho observado muitos comentários e eu tenho cuidado e digo para vocês, se puderem, escapem da abelha. Entenderam? Eu não posso abrir isso aqui, porque aqui se eu falar alguma coisa, irmãos, eu posso até ser punido. Vocês estão entendendo? E eu não tenho medo de ser punido, porém eu ainda tenho que pregar para outras pessoas. Então é melhor eu ter prudência. E aquele que ouve com entendimento reconhece o que eu estou falando. Porque essa picada pode sim te levar à morte. Essa é a verdade. Você vai dizer, você está falando mentira? Bom, eu não estou falando mentira, eu tenho visto muitos casos e a gente fica sem entender, não é? Sem entender. Então, como a gente fica sem entender e ninguém prega e ninguém fala porque tem medo, eu estou falando aqui para vocês. Eu não tenho medo, porém eu tenho cuidado. Por quê? Porque tem medo? Não. Cuidado muitas das vezes não é porque se tem medo, é porque quer se ir adiante, para poder comunicar a realidade a outros. Vocês estão entendendo, irmãos? Para que não haja, irmãos, um sentido que alguém perceba que eu sou a favor ou que eu sou contra.
Então eu mostro uma neutralidade, mas você que é espiritual já entendeu o que eu quis dizer. E aquele que não é espiritual, irmãos, não vai entender nada, é claro. E aquele que é, ele vai entender. E se ele é espiritual, ele vai orar. E se ele orar, a palavra de Deus diz assim: se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então você que já tomou a picadinha da abelha em algum lugar, eu não tinha esse raciocínio. Agora, depois de uma picada que eu comecei a sentir aqui umas coisas que eu não vou falar aqui, claro, eu já fiquei preocupado. Fiquei preocupado porque, irmãos, eu tenho 60 anos, eu não deveria estar sentindo o que eu estou sentindo, assim, no sentido circulação e dores no braço, irmão. Até hoje esse braço perdeu totalmente, irmão. Eu não consigo fazer assim, ó. Eu não sei. Parece que não tem muita habilidade, irmãos. Vocês estão entendendo? É mais o que me afeta. E meu rim também. Hoje meu rim está muito pior do que estava. Eu não sei porquê, então eu fico preocupado. E esses tempos atrás fui a fazer um tratamento até hoje nos meus rins. Até hoje os médicos não sabem, não conseguem localizar nada. E eu sinto dores, irmão. Peço até oração para os irmãos, porque eu vou ter que passar por um médico urologista para examinar mais a fundo, nefrologista, não é? Bom, mas isso fica um exemplo, porque o diabo quer sim mexer também na genética do homem. Por quê? Enfraquecendo a nossa capacidade motora do nosso organismo. E se nós não estivermos em constante comunhão, pode mexer na mente também. Isso faz com que o homem depois possa ser manobrado. Imagine, irmãos, ser manobrado. Então temos que ter essa cautela para não sermos manobrados. Eu não estou falando que é sinal da besta, não é nada disso. Isso eu tenho certeza absoluta que não. Mas sim, tirar a força também faz um grande prejuízo se nós ficarmos sem condições, sem força de locomoção, sem força de tomar uma atitude. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Fisicamente falando, pode também atacar o espírito, dando depressões, espíritos de depressões, né? E isso é perigoso. Mas depressão é uma enfermidade. Eu creio que é uma enfermidade. Porém, irmão, essa enfermidade é gerada por alguma coisa. E alguma coisa abstrata, às vezes. O que é abstrato? Aquilo que eu não vejo. Vocês estão entendendo? Então, como que eu posso dizer se eu não sei? Mas o Deus que vê o invisível, ele pode me começar a fazer a minha mente se abrir para mim compreender e ensinar o outro. Então, cuidado, irmão, tá? Então, eu não faço. Eu não falo para você nada. Eu só peço para você orar. Porque se você realmente tem o Senhor, e você já fez alguma coisa assim lá, o Senhor vai te guardar, com certeza. Mas agora você vai ficar mais antenado, não é? Para ter cuidado, para que o diabo não te engane. Aí você vai sentir se você faz ou não faz. Teu coração com Deus, é você e Deus. Eu não posso intervir. Por que eu não posso intervir? Porque eu posso ser, então, depois acusado por alguém. Se acontece alguma coisa com alguma pessoa por não receber aquilo, talvez não é nem por causa daquilo, mas já vão dizer, não, mas foi aquele irmão lá que falou isso, por isso que nós não fizemos, então foi por causa dele. Vocês estão entendendo? Sejamos espirituais, irmãos, e saibamos entregar o recado para que ninguém fique desabrigado nesta situação. É como aconteceu aqui, irmão. Né? Aqui Paulo foi bem claro, mas naquele tempo, irmãos, não existiam essas coisas que existem hoje, determinadas leis. Então, só de eu falar isso aqui, essa parte aqui abertamente, já
Você não vai ficar escutando isso em qualquer igreja, não. É difícil. Aqui estou falando para vocês. Essas pessoas que se inflamam na sensualidade desta maneira, irmãos, e não se arrependem e não querem saber, ou querem ter Deus em si mesmo, então nós vamos procurar um grupo que também está da mesma situação, que pregam um evangelho que não é o evangelho, e logicamente que aquele grupo tem alguém que domina, que também tem o mesmo espírito, e entre eles ali opera o espírito do engano, e aí são cheios de iniquidade. O que é iníquo? Aquele que não obedece à lei de Deus, não obedece à palavra. Cheios de iniquidade também quer dizer cheio de pecado, certo, irmão? Ali existe a prostituição, também tem a malícia, porque se pode tudo, vale tudo, então não tem problema fazer nada. Então que evangelho que é esse? Não precisa nem se converter de nada. Continua como está, do jeito que está e acabou. Vem só aqui, pronto. Vocês acham que isso é conversão? Isso é coisa satânica, irmão. Escutem com bastante cautela. Ah, mas na minha família tem uma pessoa que é assim. Mas... Irmão, não se preocupe se tem a pessoa que é assim, entende? Você tem que orar e aconselhar com amor, não jogar fora de casa. Aconselhar com cuidado, para que essa pessoa não pratique. O negócio é não praticar o ato. Porque ainda, mas já praticou e tal. Mas tudo bem, praticou, mas não entendeu nada? Agora vai entender, você vai explicar. Com jeitinho. Que é difícil, irmãos. Porque às vezes você, com amor e com jeito, a pessoa não está ainda liberta desse demônio, de repente o Senhor vem lá e arranca esse demônio, lança ele no abismo e Deus liberta a pessoa. Deus tem poder para tudo. Agora, se ela já está irreconciliável, ela vai fazer um monte de coisa, irmão. Você logo percebe aquele que é irreconciliável. Hoje eu vi uma pessoa chutando, rasgando a Bíblia na frente de um público. Eu vi, depois jogaram dentro de um vaso sanitário. Essa pessoa, ela já conhecia o Evangelho. Porém, irmão, ela não estava nem aí. Então uma pessoa dessa é irreconciliável. Você vai lá, prega, ela não quer nem que você prega, é capaz de eles te matar se você entrar lá dentro para pregar para eles. Mas é dever do pregador pregar também. Por quê? Porque se tiver ainda uma esperança, Deus tira e faz um movimento. Então nós não podemos dizer que não tem esperança, mas também não podemos dizer que tem. Por quê? Porque tem aqueles que são irreconciliáveis, não reconciliam, não aceitam, não respeitam nem o pai, nem a mãe. Está escrito aqui, são injuriadores, presunçosos, desobedientes, fazem mal para os outros, entendeu, irmão? São loucos, nécios, que são loucos, não são fiéis a nada. Para ele tantos faz como tanto fez, se corrompeu, o outro lá se arrebentou, o outro que se lasque, não quer nem saber, nem pede perdão, não sabe, porque não tem Deus. É diferente. Você vai falar de Jesus Cristo para ele, fala, não quero saber desse Jesus Cristo, e manda você para algum lugar até que eu não posso falar aqui. Entende? Existe isso. Essas pessoas, irmãos, que praticam isso, aí fica difícil. A palavra diz aqui que que eles não têm misericórdia. Eles são nécios, são loucos sem misericórdia. Se é a misericórdia que triunfa no juízo, e eles não têm misericórdia, como será o juízo deles? Será um juízo sem misericórdia. Então aí, o que acontece? Eles não só fazem o mal, como também tem líderes que consentem com aquilo. Entende? E não só consentem, aprovam, e tem denominações já que são assim. E tem denominações que são tradicionais, que tem pessoas que são assim, e que alguns líderes sabem, escondem, não é? Não estou dizendo que são pessoas que somente têm aquele jeito, o que é, mas não se relaciona com alguém. Não é isso. Pessoa que não se relaciona, que tem aquele espírito, mas não se relaciona, ele está ali e Deus pode fazer uma obra também, até com aquele que se relacionou. Porém, é diferente. Se ele está buscando uma coisa séria, ele vai buscar no Evangelho. Então,
Agora, se ele, porque hoje tem, quer dizer, se ele não quer aquilo, ele vai para outro lugar que tem o que ele pode fazer e escuta a palavra, mas do jeito dele. Não fala mais de pecado, ali não tem pecado, nunca se prega contra o pecado, não se fala nada disso. O que acontecia em Roma era isso, irmãos. Até mesmo dentro do império, vocês sabiam disso? E existiam imperadores que viviam em orgias e coisas e outras. E existem igrejas também tradicionais que têm pregadores que fazem e pregam para que os outros não fazem. Quer dizer, enganam. Quando você vai ver, ele faz. Então, é complicado. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, irmão. Tempos difíceis. Mas bem-aventurado é aquele que busca Jesus Cristo, irmão. Então, até se você tem esse hábito, ou que você passa por esse processo de tentação, eu não estou te condenando. Nem estou dizendo que você não possa obter perdão de Cristo Jesus. Você tem que se abster. A abstenção deste ato. E se você não tem prazer de ser o que você é, a sua carne não consegue realizar aquilo que você realmente é, não procure também alguém para querer ter um relacionamento dentro do padrão normal, porque se você não tem tendência para o verdadeiro relacionamento, é melhor que você fique como você está. Como diz assim, se você fique como um eunuco, entendeu? Pelo menos você se peça perdão, misericórdia, fique como eunuco, porque essa carne aqui, irmão, de um jeito ou de outro, ela vai para o pó da terra, e a alma que vai prestar conta com Deus, e se você tiver assim, como é que vai ficar? Fica difícil, não é? Então veja que eu não estou aqui sendo homofóbico, eu estou falando a verdade, nós temos que ter cautela. Cautela. E também não estou jogando você fora. Irmãos, esse vídeo ficou longo, mas eu acredito que muito produtivo. Então, esta é a palavra que Deus tem dado. E você que está firme em Cristo Jesus, continue firme, Ele te guardará de todo mal. Porque o único que tem poder para perdoar pecados é Jesus Cristo. Se você tem esse hábito e ainda quer receber a salvação, se abstenha e busque a Jesus Cristo, que Ele tem poder para te ajudar. Então, irmãos e irmãs, é duro pregar isso, mas é a verdade. A doutrina de Cristo é santa. O Evangelho de Cristo é o único verdadeiro Evangelho que salva. Vocês estão entendendo? Então não se preocupe se você tem algum parente, filho, filha, sei lá, se está acontecendo isso. Você ora, chama ele, conversa. E Deus tem poder. Por isso que temos que orar, irmão. Está faltando leitura bíblica. Está faltando oração. E se vai muito atrás de outras coisas e deixam de orar a Deus. Vamos agradecer a Deus em isto que Deus me dá. Que o nome de Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus. Eu não vou ficar assim mesmo. Deus sabe tudo. Vamos agradecer a Deus com poucas palavras para não ficar longo. O vídeo já está muito longo. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador do céu, da terra, do mar, das águas, em nome de Jesus Cristo te damos graça por tudo, Senhor. Guarda nós, livra a nossa família de todos os espíritos contrários, lança tudo no abismo, cerca nós com os teus anjos e olha também para a família de todos os nossos caros irmãos que estão e vão ver esse vídeo. E essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, Senhor, também tem piedade daqueles que hão de se salvar, porque Tu podes perdoar e pode libertar também. Todavia nós não concordamos com nenhum pecado, mas sempre deixamos uma porta, Senhor, porque a Tua palavra, como disse o Senhor, nós não somos juízes para julgar ninguém, e Tu conheces todas as coisas, Senhor. Apenas estamos ensinando a verdade, não podemos maquiar a verdade para ter números de canal ou para querer ser bonzinhos. Nós temos que ser verdadeiros, temos que ter o amor de Cristo, porém temos que ter a doutrina de Cristo. E essa é a doutrina de Cristo. Aquele que ama a Cristo faz aquilo que Cristo ensinou. Então te damos graça por tudo, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive para sempre. Amém e amém.
Glória a Deus, santo. Os irmãos entenderam, não é, irmãos? É difícil, mas agora vamos cantar mais um outro hino. Ver se tem um hino aqui para nós cantarmos. Vamos ver, irmão. Santo é o Senhor. Eu tenho que ligar aqui o aparelho para nós podermos cantar o hino, certo? Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O aparelho aqui está quase... Vai mais longe com o Brio e podes ganhar uma volta ao mundo em ganhacodiesel.pt. Perdoe, irmãos, espera aí. Tem um mudar. aparelho aqui, irmãos. Tem um aparelho aqui, você viu que entrou um comercial aí. Mas é bem rápido, irmão. Estou preocupado porque o horário aqui está longo. Se eu não colocar aqui, irmãos, ele não vai... Ah, acho que não vai dar, não vai carregar. Então nós vamos cantar o hino? Vamos cantar um hino sim. Mesmo assim, nós vamos cantar um hino mesmo sem um aparelho. The Bluetooth device is ready to pair. Acabou a bateria de todos os dois aparelhos, irmãos. Então, nós vamos cantar um hino do mesmo jeito, irmãos. Dário 4, tá? Santo é o Senhor, mesmo sem música, não tem problema. Glória ao Senhor. Aleluia. Hino 100, do Inário 4. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. 100, do Inário 4. O Senhor que é e que era, e que breve há de vir, a palavra da verdade a seu tempo irá cumprir. Foi Jesus que com seu sangue trouxe regeneração, transformando a nossa mente e o nosso coração. Somos reis e sacerdotes, feitos pelo seu amor, para Deus o Pai servirmos em justiça e temor, até que entrar possamos na cidade eternal, onde Cristo preparou-nos o lugar celestial. Não percamos a herança que Jesus nos preparou. Com seu sangue precioso, para si nos resgatou. Prossigamos no caminho da cidade do Senhor, onde juntos reinaremos com o nosso Redentor. Assim que a paz do nosso eterno Deus e do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa colocar dentro de nós, pelo Espírito Santo, essa santa palavra, que nós venhamos entender que nós aqui apenas somos transmissores, transmitimos aquilo que está escrito, que a palavra está aqui, Senhor, que a Tua Bíblia sagrada, que as Escrituras sagradas, que a palavra de Cristo, que nós pregamos desde o início até o fim, permaneça no coração de cada um, para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Perdoe aí o tamanho do vídeo, mas se você sentiu alegria, deixe o seu like ou põe algum comentário. Deus abençoe e guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.